Turma, quinto período, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Estou passando aqui então, professor Vitor, então, para a gente continuar mais uma aula de matemática, tá? Nós vamos falar hoje sobre continuando nosso assunto de geometria analítica, né? Onde a gente fez a introdução na aula passada, mostrando aqui que era uma reta, um ponto, um plano cartesiano, né? As coordenadas e tudo mais. E hoje a gente vai evoluir o nosso estudo para estudar a nossa primeira forma de curva, primeiro gráfico, né? Que é importantíssimo entendermos, que é o gráfico da reta. Né? Nós vamos tentar entender também sobre as formas de se escrever a equação, né? Posso escrever na forma geral, na forma reduzida, e quais são os termos que aparecem dentro dessas equações aqui, como fazer. Tá? Primeira coisa que a gente tem que observar, pessoal, dentro disso aqui tudo existe um carinha, tá? Que ele é recorrente aqui, ó, que ele vai falar para a gente sobre a inclinação da reta. Tá? Vamos colocar aqui, ó, inclinação da reta. Ele se chama coeficiente angular, tá? Então toda a reta você vai observar que ela tem um coeficiente angular, tá legal? Ele vai dizer para você se a reta é muito inclinada ou pouco inclinada, tá legal? Tá certo? E para você calcular o coeficiente angular, tá bom? Você pode fazer de duas formas. Você pode ter o ângulo da inclinação da reta direto, né? Ou você pode simplesmente ter dois pontos, né? Dois pontos dessa reta, tá certo? O mais comum é a gente trabalhar com dois pontos, né? Onde eu poderia usar essa equação aqui, ó, para determinar, tá certo? Qual que é o coeficiente angular dessa reta. Então, por exemplo, aqui, ó, né? Olhando esse gráfico aqui, sem pensar na questão, né? Olhando o gráfico, a gente tem dois pontos marcados, aqui e aqui, né? Quais são as coordenadas desse ponto? X vale 4, y vale 6, e aqui o x vale menos 6 e o y menos 2. Né? Então, como ficaria o coeficiente angular dessa reta aqui nesse caso? Né? Como é que eu faria? Eu pego o y do ponto mais acima menos o y do ponto mais abaixo. Tá? Então, eu sempre vou chamar de x2 e y2 o ponto mais acima. E de x1 e y1 o ponto mais abaixo. Tá? Então, aqui, ó, quem que é o meu y2? É 6. 6 menos o y1 menos 2 dividido por, aqui vai ficar x2, então 4, menos x1 que é menos 6, tá? Então aqui vai ser, ó, menos com menos mais, 6 mais 2, 8, 4 menos com menos mais, 4 mais 6, 10. É a mesma coisa que 0,8, tá? Então esse aqui é o coeficiente angular, ele vai dizer a inclinação. É uma inclinação baixa, justamente porque o número ele é muito próximo do zero. Quanto mais próximo do zero, que seria a reta que não tem inclinação nenhuma, né? Então, a reta, se fosse o coeficiente zero, né? A reta seria assim, ó, mais ou menos. Igual eu estou desenhando aqui, ó. Paralela ao eixo x, né? Seria inclinação zero. Agora, quanto mais longe do zero, mais inclinada ela é. Né? Mais próximo do zero, mais próximo à reta do eixo x. Mais longe do zero, mais próximo à reta do eixo quem? Y, de ser na vertical. Tá? Vamos fazer para esse outro caso aqui, ó. Esse segundo caso. Qual é o coeficiente angular dessa reta aqui, ó? Primeiro vamos listar os pontos, né? Então aqui, ó, que ponto é esse? Quais são as coordenadas desse ponto? X vale 0, y vale 3. E aqui, ó, o x vale 2 e o y vale 0. Tá bom? Qual é o coeficiente angular dessa reta, então? y2, 3, menos y1, que é 0, dividido por x2, que é 0, e x1, que é 2. Então vai ser menos 3 sobre 2, que é igual a menos 1,5. Professor, mas deu negativo, menos 1,5. Isso pode? Claro que pode, né? Então, você vai perceber que se o coeficiente angular for positivo, a reta está inclinada para a direita. E se ela for negativa, se o coeficiente angular for negativo, ela está inclinada para a esquerda, está tombada para o outro lado do eixo y. Tá legal? Certo? Vamos fazer isso aqui para o outro aqui, ó. Então, vou pegar esses dois pontos aqui, pego as coordenadas dele, né, ó. Então, 2 do x e 3 do y, e aqui, 4 do x e 1 do y. Né? Então, agora, quem é o coeficiente angular dessa reta aí? É o y2 menos o y1, 3 menos 1,
dividido por 2 menos 4. Vai ficar 2 sobre menos 2, que é igual a menos 1. Tá? Então, de novo, você já sabe que essa reta ela é o quê? Tombada, assim. Tá legal? Pegaram, então, a ideia do coeficiente angular? Tá? É bem simples. Coeficiente angular você sempre vai escrever em função de quem? Dos pontos. Em função desses pontos. Agora, se você tiver, por exemplo, um gráfico aqui, ó, uma reta, e você tiver o ângulo de inclinação dela em relação ao eixo x aqui, ó, né, que fosse 30 graus, né? Como é que você calcularia o coeficiente angular dela? Você bastaria calcular quem? A tangente desse ângulo, né? Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, tá? Se eu não me engano é isso, tá? Mas depois você confere aí, tá bom? Nesse caso, e se fosse um caso onde a reta fosse inclinada no sentido contrário, né? E eu tivesse esse ângulo de inclinação aqui, ó, por exemplo, 105 graus, né? Então, para você calcular a tangente aqui, ó, tá? Você calcularia como tangente de 105, tá legal? Vai dar um valor negativo justamente indicando que ela é o quê? Tombada para o lado esquerdo. Certinho, pessoal? Tranquilo? Tá? Então agora eu quero mostrar para vocês as duas formas de se escrever a equação da reta. Tá? Então vamos começar pela equação geral da reta. Tá? É o famoso que eles falam aí, né, nos vídeos e tudo, é o ioiô mi xoxô, né? Ioiô mi, que é o m, xoxô. Ioiô mi xoxô, né? Então para você escrever a equação geral da reta, você precisa de duas coisas. Primeiro, eu preciso de pelo menos um ponto, tá? Eu preciso de coordenadas de um ponto. E segundo, eu preciso conhecer o coeficiente angular. Se eu tiver essas duas informações, eu consigo escrever a equação geral da reta. Tá? Então, pelo menos um ponto e o coeficiente angular. Tá legal? Então, vamos voltar para aquelas questões aqui de baixo de novo e vamos tentar escrever a equação geral da reta de cada uma dessas situações aí. Tá? Então, observe o seguinte. Nessa primeira, eu já tenho o coeficiente angular que a gente já calculou e tenho dois pontos. Então eu posso escrever a equação geral da reta com qualquer um dos dois, tanto faz. No fim das contas, a equação geral vai ser sempre o quê? A mesma, tá? Então vamos fazer para você ver que dá certo. Vou pegar o primeiro ponto aqui e depois vou pegar o outro, tá? Então aqui o A e o B. Vamos sempre nomear aqui, ó, para facilitar o nosso trabalho, ó. Então no primeiro aqui, ó, vamos escrever a equação geral pegando o ponto A. O ponto A, né? Então vamos lá, ó. Ioiô mi xoxô, você vem aqui e escreve, né? Beleza, então vamos lá. Esse y que está aqui, você mantém, que ele é para a equação. E esse y0 é a coordenada y do ponto que você está trabalhando, no caso do ponto A. Qual é a coordenada y do ponto A? Menos 2, então vem aqui, ó, menos 2. Isso vai ser igual a 0,8, que é o coeficiente angular, vezes x, esse x aqui é o x da equação, você mantém ele, e o x0 é a coordenada x do ponto A. Então aqui vai ser menos 6. Beleza? Então vamos fazer aqui, ó, menos com menos mais 2, é igual 0,8 vezes x, fiz o chuveirinho aqui, né? Menos com menos ficou mais. Agora 0,8 vezes 6 é 4,8. Tá bom? Então, para você escrever a equação geral, você tem que passar todo mundo para um lado e igualar a equação no final a zero. Então, você passa todo mundo para o lado esquerdo. Y mais 2 menos 0,8x menos 4,8, tudo isso igual a zero. Então, essa vai ser a equação. Ó. Y menos 0,8x menos 4,8 mais 2, menos 2,8. Tudo isso aqui é igual a zero. Tá? É igual a zero. Beleza? Eu escrevi então a equação geral da reta. Tá? Vamos circular ela aqui. Se eu fizesse com o outro ponto, professor, eu ia encontrar a mesma coisa? Tranquilamente, eu ia encontrar perfeitamente. Tá? Faço o teste aí depois. Tá bom? Vamos pegar aqui agora e escrever a equação geral daquela reta ali, da número 2 aqui, ó. Utilizando o ponto B. Vamos utilizar o ponto B aqui, ó.
Então vamos escrever de novo, ó, ioiô, michoxô. Beleza. y0 é a coordenada y do ponto B, é 0. Tá? É igual a menos 1,5 que multiplica x menos a coordenada do ponto B, x, a abscissa do ponto B, 2, positivo. Né? Então, y é igual a menos 1,5x mais 3. Né? Fazendo o chuveirinho aqui, ó. Passando todo mundo para o lado esquerdo, y mais 1,5x menos 3 é igual a 0. Essa aqui então é a equação geral da reta, dessa reta que está trabalhando aqui. Professor, se eu utilizasse o ponto A, eu chegaria ao mesmo resultado? Tranquilamente, perfeitamente. Tá? E para o último aqui, ó, vamos fazer então, ficaria como? Ó, vamos utilizar o ponto B, porque eu quero, né? Não tem esse motivo. Vou colocar ioiô, opa. Então vamos lá, de novo a equação ioiô, michoxô, tá? Então você vem aqui, ó. Então vamos lá, y menos a coordenada y do ponto B, que é 1, é igual ao coeficiente angular menos 1, que multiplica x menos a coordenada x do ponto B, que é 4, tá? Então vai ficar assim, ó, y menos 1 é igual, fazendo chuveirinho, menos x mais 4. Passando todo mundo para o lado esquerdo, y menos 1 mais x menos 4 é igual a 0. Tá? Então vai ficar como a equação final da reta aqui, ó, geral. Y mais x menos 5 é igual a 0. Tá bom? Certinho, turma? Então a gente sempre vai colocar na equação geral da reta y, a ordem assim, y, x e o valor que não está multiplicando. Tá bom? Certinho então? Tá? Então esse aqui é a forma de você trabalhar e escrever a equação geral da reta. É assim que você vai fazer. Tá? E eu poderia também escrever a equação reduzida da reta. Né? Vamos a ela aqui, ó. A equação reduzida da reta, tá? Ela vai te mostrar simplesmente que o y vai estar sozinho à esquerda, assim como a gente trabalha com a equação do primeiro grau, a função afim, né? É o coeficiente angular multiplicando a variável x mais o n, tá? Vamos colocar aqui, ó, esse é o coeficiente angular, e esse n aqui, ó, ele também tem um outro nome, é o coeficiente linear. Quem que é esse coeficiente linear? A gente já viu, você já estudou lá no primeiro ano. Coeficiente linear é o valor da ordenada, né? O valor da ordenada onde a reta corta o eixo y, né? Então é o valor aonde corta o eixo y ali, o número que aparece. Sempre vai ser assim, tá? Na número 2 aqui de baixo eu vou te mostrar que vai ser exatamente igual a 3. Nas outras a gente vai ver direitinho aqui, ó. Tá bom? Então, para você pegar e escrever a equação reduzida, é bem simples também, tá? Vamos a partir dessas equações aqui, ó, das gerais, vamos escrever as reduzidas, tá? Vai ficar assim, então, ó, vou escrever de verde, tá? Vou pegar essa daqui, então, ó, y menos 0,8x menos 2,8 é igual a 0. Escrever a equação reduzida consiste em escrever como? O valor de y, tá? Sempre sozinho à esquerda e o restante à direita. Então, y é igual a 0,8x mais 2,8. Não é? Então, olha só que interessante. Eu retomo aqui, ó, essa é a equação reduzida. Vou pôr aqui, ó, equação reduzida. Não é? E o que você vê de interessante? Ó, o 0,8 aqui não é o mesmo 0,8 aqui de cima. Né? Esse é o coeficiente angular, m. Tá? E esse 2,8 aqui, ó, ele é o coeficiente linear. Então, se a gente conseguisse, né, se eu tivesse um gráfico que conseguisse enxergar, eu com certeza falaria para você que esse valor aqui vale quanto? 2,8. Eu posso afirmar para você. Né? Aqui, ó, vamos escrever então de novo a equação reduzida. Y mais 1,5x menos 3 é igual a 0. Então, y é igual a menos 1,5x mais 3, tá?
De novo, ó, retomo aqui a equação reduzida, tá bom? E eu observo o quê? Eu observo aqui o coeficiente angular, tá? E esse carinha aqui, ó, é o coeficiente linear, onde corta o eixo y, olha lá, ó. Cortou exatamente no 3, tá vendo? Tá? Então, sim, dá certo. Não é? Dá certo, igual eu tô falando para vocês. Tá? E por último aqui, ó, a equação reduzida dessa reta, como que vai ser? Tá? Deixa o y sozinho, menos x mais 5. Tá? Então aqui, ó, essa é a equação reduzida, tá bom? Vou ver se não está cortando aqui, ó. Tá? E quem que é o coeficiente angular? Menos x, então é menos 1 coeficiente angular. Tá aqui. E o linear? 5. Tá? O n ali, ó, da nossa equação é 5. Então tenho certeza, posso afirmar com certeza que esse ponto aqui em cima é o ponto que? 5. Tá legal? Tranquilos, turma? Então eu fiz essa aula mais rápida aqui, só para você saber justamente como aplicar esses conceitos aí, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, volta a videoaula, assista novamente, tá? Passo a passo, tá certo? Vocês vão ter condição suficiente de fazer as 5 atividades que eu mandei para vocês essa semana, tá bom? Então, um grande abraço, quinto período, fica com Deus, tá? E a gente se vê na próxima.